Qual o melhor investimento hoje? Esta, sem dúvida nenhuma, é uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo quando converso com qualquer pessoa e essa pessoa descobre que eu trabalho com investimentos. Na verdade, o que está por trás dessa pergunta não é exatamente a vontade de saber qual é que é o melhor investimento. Na verdade, o que está por trás dessa pergunta, muitas vezes, é o desejo de encontrar a bala de prata, que eu chamo. É aquele desejo de receber uma informação de cocheira que ninguém tem, que todo mundo gostaria de receber, em uma cartada, sem risco nenhum, com muita liquidez, tivesse uma rentabilidade absurda. Nós sabemos que isso é realmente muito difícil de acontecer, e geralmente quando acontece é muito mais por sorte, muito mais pelo acaso, do que por algo pensado ou algo que se tenha certeza que vai dar muito certo. Até porque não é assim que investimento funciona. E não é assim que deveria funcionar. Nós que trabalhamos com planejamento financeiro, nós trabalhamos com planejamento patrimonial, precisamos responder uma série de perguntas antes de sugerir qual o melhor investimento. Na verdade, não existe uma resposta correta para isso. Não existe uma resposta certa para isso. Existe uma série de premissas pelas quais precisamos receber informações de investidor para daí sim colocar qual o melhor investimento para aquele investidor naquele momento. Começa a ficar um pouco mais claro que não existe isso de qual o melhor investimento hoje. E é uma pergunta até de um certo modo ingênua, porque quando vamos tratar de investimentos em si, digamos, vou dar um exemplo em criptomoedas, né, que foi moda até um ano atrás, foi uma febre. Hoje nós temos mais CPFs cadastrados nas corretoras de criptomoedas do que na Bovespa, para vocês terem uma ideia. Significa que estávamos atrás da bala de prata. Aquele lance que com pouco esforço se ganharia muito dinheiro. Isso não se mostra sustentável no médio e longo prazo. Construção de carteira, construção de patrimônio se faz de outra forma. Quando você perguntar para um planejador financeiro, alguém que trabalha com investimentos, a pergunta correta não é qual o melhor investimento hoje. A pergunta correta é a seguinte: se eu te passar a minha situação hoje, sob o ponto de vista de liquidez que eu preciso do meu recurso, se é um recurso que eu posso deixar por um prazo mais longo ou não, qual a minha tolerância ao risco, se eu aceito oscilações, se eu aceito volatilidade e qual o meu nível de conhecimento para determinados tipos de investimento. Quando eu tiver de posse dessas informações, aí eu consigo passar qual o melhor investimento para esse perfil desenhado. Porque existem N alternativas que têm que ser levadas em conta na hora de responder isso. Então, na verdade, não existe qual o melhor investimento, por exemplo, agora após eleições do Bolsonaro, né? Existem suspeitas de que determinadas categorias de ativos possam performar melhor. Não significa que esta categoria de ativos seja ideal para você. Ações, por exemplo. Todo o mercado, é quase que voz corrente, que o mercado acionário tende a caminhar mais forte, caminhar no formato ascendente nos próximos 2, 3 anos. Pegam-se analistas de corretora, casas de análise independente, analistas de bancos, praticamente todos afirmam que a Bolsa tende a ser um dos melhores investimentos nos próximos 2, 3 anos. Significa que isso é bom para você? Não necessariamente. Se você não é afeito ao risco, você não suporta a volatilidade, você não suporta olhar o seu extrato de investimentos e verificar que num determinado momento ele caminhou para trás, investir em bolsa não é para você. Agora, se você tem tolerância ao risco, sabe da característica da volatilidade, sabe que pode oscilar para baixo, mas que depois de um determinado momento esse ativo possa lhe entregar um resultado muito superior que a média de mercado, aí sim. Desta forma, a pergunta correta é qual o melhor investimento para mim depois que eu lhe responder essas questões. Então, sempre que você encontrar um profissional dessa área, lembre-se de que você não terá a resposta de qual é que é o investimento da hora, né? Não vai ter bala de prata para te dizer qual é a barbada, né? Então, eu gravei esse vídeo mais em função, porque eu até converso com outros profissionais da área e
é praticamente igual, né? Quase todos recebem esse tipo de pergunta de forma recorrente. Os nossos contatos, por exemplo, via chat do nosso site, via área de membros, até nos comentários do canal do YouTube, Facebook, muitas vezes recebemos esse tipo de pergunta, sem que a pessoa que perguntou tenha dado qualquer informação a respeito sobre isso que eu falei. Então, de uma vez por todas, tenha em mente que precisamos saber qual a necessidade de liquidez, qual a sua tolerância ao risco e qual o seu conhecimento em relação a investimentos, para que possamos lhe dar qual o melhor investimento hoje. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!